Anderson Couto, mais um assunto aí de medicina legal. Nosso edital tem lá dizendo lesões produzidas por armas brancas. Essas lesões, pessoal, são produzidas por instrumentos que produzem ação perfurante, instrumentos que produzem ação cortante, instrumentos que produzem ação perfuro-cortante e instrumentos que causam ação corto contundente. Então são 4 tipos de instrumentos que produzem determinados tipos de ações que vão produzir determinados tipos de feridas. Então não é tão simples falar desse assunto. Então primeiro, vamos lá, traumatologia forense, energias mecânicas. E aí tem lá, lesões produzidas por ação perfurante. Um quebrador de gelo, um chucho, né, que tenha um diâmetro com a ponta, ela vai o que? Perfurar e entrar com a pressão e percussão, vai vencer a resistência da pele e vai penetrar. Então ela atua por percussão e pressão, produzindo feridas puntiformes. Então pode ser que uma arma branca tenha essa característica. Então vai produzir ferida puntiforme. O ferimento de entrada produz raro sangramento e produzem diâmetro menor do que o próprio instrumento causador. A de saída, se houver uma transfixação, vai ser meio irregular e vai ter bordas revertidas para fora. Ok? Nestas feridas puntiformes, quando ocorre médio calibre, pessoal, atenção para as leis de Filhos e a lei de Langer. A lei de Filhos, a primeira lei vai dizer que essa ferida vai tomar a forma de uma casa de botão. A segunda lei de Filhos vai dizer que se a ferida foi produzida nas linhas de força dos músculos, que vão numa só direção, o maior eixo dela vai seguir essa mesma direção. Ou seja, se as linhas de força estão puxando para determinado lado, o eixo dessa ferida vai ser voltado para esse lado aí das forças, das linhas de força. Já a lei de Langer vai dizer que se a ferida foi produzida num local em que haja linhas de força dos músculos em sentido contrário, essa ferida pode tomar a forma de seta, de triângulo, de quadrilátero, ou seja, diversas formas. Essa questão da linha de força só se produz nas lesões no vivo, pessoal. Se o instrumento for utilizado já na pessoa morta, não vai ser aplicada essas leis. O trajeto dela é uma linha escura, pode ser em fundo de saco de uma cavidade ou pode transfixar. Atenção, nem sempre o tamanho do trajeto vai trazer uma ideia do tamanho do instrumento. Por quê? Porque a depressibilidade dos tecidos. Aqui, por exemplo, dá estocar na barriga, a barriga vai entrar, o instrumento vai deixar uma ferida enorme, mas ele vai ser menor do que a ferida causada. Então é a chamada ferida de acordeon de Lacassagne. Okay? Então cuidado com isso. Então, se eu fosse dar uma dica das lesões produzidas por ação perfurante, cuidado aí com as leis de Filhos e a lei de Langer. Outra lesão produzida por arma branca é a ferida cortante, que ela é produzida por ação cortante. Então essa ferida é produzida pelo deslizamento do gume afiado que produz lá o corte. Ela vai ter umas características bastante especiais, que elas tomam uma forma diferente das feridas contundentes. Então as feridas cortantes têm as seguintes características: forma linear, regularidade das bordas, regularidade do fundo da lesão. Isto é explicado pelo gume afiado. A ausência de vestígios traumáticos no fundo da lesão. Por quê? Porque não há grande pressão ali, há somente o deslizamento, então não vai ter equimoses, não vai ter escoriações, não vai ter infiltrações hemorrágicas. Então vai ter ausência de vestígios traumáticos nessa ferida. A hemorragia é abundante nela, o comprimento dela
é maior do que a profundidade. Ela vai apresentar cauda de escoriação. Essa cauda de escoriação representa o fim do ferimento, onde ele acabou, pessoal. Ela tem feridas cortadas obliquamente. As paredes são lisas e regulares. E o perfil do corte, se a gente agir perpendicular, ela vai ter um aspecto angular por causa do movimento do braço. Se ele agiu de forma oblíqua, inclinado, vai ter uma forma de bisel, ok? E aí, na ferida cortante, na ação cortante, é preciso diferenciar algumas questões. Esquartejamento, desjuntar a pessoa, terá todas as articulações da pessoa separando as partes do corpo. Esquartejamento é isso. Castração, retirar os órgãos genitais, tem muito a ver com crimes passionais, vingança. Decapitação, separar a cabeça do pescoço, tem a ver com vingança. Harakiri, aquela questão do samurai que abre a barriga e sai a evisceração, sai o intestino e os, como é que se diz? Os bofes, né? E temos o esgorjamento. O esgorjamento é o corte no pescoço, é a ferida mais grave que tem quando se fala em ação cortante. Por quê? Porque o pescoço tem órgãos bastante importantes com a questão da vida, né? Então é importante diferenciar o esgorjamento homicida do suicida. O homicida, pessoal, ele é horizontal, ele é voltado para cima geralmente, ele tem a mesma profundidade do início para o final, ele produz lesões mais graves nos órgãos do pescoço, laringe, chega até bater na coluna vertebral. Ele é uniforme. Já o suicida vai apresentar a mão suja daquele que se suicidou, vai ser lateral aqui, vai ser voltado para baixo porque o indivíduo perde as forças. A profundidade do início é maior também porque o indivíduo vai perder as forças e as lesões dos órgãos vão ser mais leves. Temos também aqui, pessoal, armas brancas, as lesões produzidas por ação perfuro-cortante. É um instrumento que ele perfura e tem um gume afiado. Ele perfura e corta ao mesmo tempo. Lembre da peixeira. Ele age por pressão e secção. Ele vai formar um ferimento em forma de botão, onde uma parte, se for só de um gume, vai ser circular com uma fendinha assim, em ângulo agudo. Ele tem também a característica da ferida em acordeon, nem sempre o tamanho do trajeto vai representar o tamanho do instrumento. É possível estabelecer as ordens das feridas devido à hemorragia. As feridas que se cruzam tem o sinal de Savigny, que é importante, mas é bastante fácil identificar quando é uma ferida produzida por ação perfuro-cortante. Já a lesão produzida por ação corto-contundente é outra espécie de arma branca. Lembremos do machado, de um facão, né? De algo que produz o gume, mas também tem a força, o peso do instrumento. Então, geralmente produz lesões graves, produzem fraturas. Ela diferencia da ação cortante, porque não vai ter cauda de escoriação, e vai se diferenciar das feridas contundentes, porque não vai ter pontes de ligamentos de tecidos íntegros na ferida. Ora, ela pode apresentar características mais parecidas com a ação cortante, ora com características mais parecidas com as feridas contundentes. Mas é isso, pessoal. Ferimentos por arma branca. Atenção, quando forem estudar traumatologia forense, ação mecânica, lembrar lesões produzidas por ação perfurante, por ação cortante, por ação perfuro-cortante e por ação corto-contundente, pessoal. Anderson Couto, até a próxima. Abraço.